Eu quero que você abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estamos começando o ano. Como é que a gente começa o ano? Começando o plano de leitura bíblica. Então você pode, a partir do culto de hoje, começar o teu plano de leitura bíblica. Por quê? Porque nós vamos ler o primeiro versículo da Bíblia. Nós vamos ler no início. Estamos começando o ano, vamos iniciar o ano. E vamos iniciar o ano com o primeiro versículo. E eu estou precisando da minha assistente, que me esqueceu aqui, na verdade, que eu preciso do esboço da palavra, que eu falei para ela. Foi a assistente que me cortou, viu? Só para não falar mal dela. Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou, muito obrigado, não era tu, mas tudo bem. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que alguns teólogos, algumas pessoas que estudam a palavra de Deus, afirmam sobre a teoria da primeira menção. O que seria a teoria da primeira menção? A teoria da primeira menção é tudo aquilo que você vê pela primeira vez ali na Bíblia, uma palavra que está na Bíblia, quando ela aparece pela primeira vez, ali está o seu significado mais profundo. Eu vou dar um exemplo. Se você for pular mais aqui um pouquinho, para o próximo capítulo, capítulo 4, está escrito no versículo 1 que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Outras versões diz, conheceu Adão a sua mulher. Ou seja, a palavra conhecer, quando está na Bíblia, o seu nível mais profundo de conhecimento tem a ver com a intimidade. No caso, estava especificamente ali a intimidade de um casal, e o que Deus quer conosco é uma intimidade tão profunda quanto tem um homem e sua mulher, o cônjuge tem um consigo. É uma intimidade de saber todos os segredos, saber tudo o que você sabe e ele sabe sobre ti. É um conhecimento profundo mesmo, verdadeiro, um conhecimento em relacionamento. Isso eu te dei um panorama sobre conhecer, rapidamente. Mas essa teoria da primeira menção também pode ser utilizada ao contrário. Como assim? Não somente o fato de a primeira vez que essa palavra ela é citada, que traz o seu significado, como também a primeira ação de alguém mostra uma característica preeminente, preponderante naquela pessoa, naquele ser. E curiosamente, a primeira coisa que nós vemos Deus fazer é o quê? Criar. Deus criou. Então, anote se você está anotando, ou no bloco de notas, em algum lugar. Deus, nós aprendemos em Gênesis capítulo 1, que Deus é criador. Amém? Deus é criador. Essa é a primeira coisa. No entanto, nós vamos continuando nesse primeiro capítulo, entendendo que a primeira ação de Deus é criar, mas também entendemos que Deus, versículo 2, diz que havia um caos sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, vamos entender bem aqui, o versículo 1 diz que Deus criou, e nós vamos saber um pouco mais, que tudo que Deus criou é bom. Que tudo que Deus criou é bom. Ou seja, o que acontece no versículo 2? Que a terra está disforme, a terra está vazia. Como é que Deus cria as coisas, e no versículo 2 já está tudo uma bagunça? Alguém pode talvez dizer para mim ou para você, então Deus cria o caos? Não, Deus não cria o caos.
nós sabemos que entre o versículo 1 e o versículo 2, existe nada menos que o maior tempo na história da humanidade. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existem bilhões de anos. Bilhões. Cientistas afirmam que a Terra pode ter entre 4,6 bilhões de anos de sua existência. E lá no começo, Deus cria céus e terra. E eu fico um pouco chocado quando vejo algumas pessoas acreditarem que a criação foi um acidente, foi algo que não foi projetado ou pensado. Para mim é inconcebível. Para mim, uma pessoa que não crê em Deus tem que ter mais fé na inexistência de Deus do que... Você está entendendo? Para dizer que não acredita que Deus exista, tem que ter uma fé, ao contrário, muito forte. Porque quando você olha para a criação de Deus, e quando eu digo criação, é tudo o que você vê ao teu redor, a natureza, tudo o que você vê. As estrelas. Meu irmão, é impossível que isso tenha acontecido num acidente. É impossível. Não sei se você sabe, mas os cientistas e astronautas, quem trabalha na parte da ciência, afirma que o universo ainda está em expansão. O que significa que Deus ainda está criando. Sabia disso? Desde o dia que Ele começou a criar, Ele continua criando. A criação de Deus nunca para. E na terra também. E eu vou te provar. Semana passada, decidi cortar a grama da casa da minha cunhada. E sabe, eu olhei aquilo, estava uma grama alta. E apanhei um pouco daquele cortador de grama. E comecei a cortar, e nunca vi um espaço tão pequeno dar tanto trabalho. E cortava e acabei. Quando acabei, estava cansado, fui dormir. No outro dia de manhã, sabe aquela sensação que tu vai lá naquele quintal e diz, está bem cortado. Está bem cortado. Quando cheguei lá, até que estava. Mas a grama já estava um pouquinho mais alta. Aí eu fiquei, mas foi só uma madrugada? E o Senhor me disse, eu continuo ainda criando. Você pode até tentar matar a natureza, mas você não consegue. Por quê? Porque o processo de renovação, de criação de Deus nunca acaba. Nunca acaba. As estrelas continuam se expandindo. As galáxias continuam se expandindo. As estrelas se chocam e formam outras. No entanto, entre o versículo 1 e o versículo 2, existe um grande espaço de tempo. E nós cremos e entendemos que esse espaço de tempo que torna essa terra sem forma e vazia é exatamente o que acontece na eternidade antes de existir o homem. Satanás, o anjo de luz, que se dá o nome de Lúcifer, ele se rebela contra Deus e ele é expulso. E nessa expulsão ele é jogado até a terra. E aí sim, essa terra vira um caos. No entanto, como eu te falei, Deus não cria o caos, mas Ele organiza o que está caótico. Amém? Ele organiza o que está caótico. Mas para organizar o que está caótico, é necessário a Trindade. Por quê? Porque o versículo 3 vai nos dizer, e disse Deus, haja luz. E nós sabemos muito bem, como diz João capítulo 1, quem era a luz dos homens. Naquele momento, no versículo 2, no versículo 1 já sabíamos e conhecíamos que era Deus que tinha criado. No versículo 2, nós vimos um caos sobre a terra e o Espírito Santo já pairava sobre a face das águas. Mas estava faltando uma terceira pessoa se revelar. Estava faltando uma terceira pessoa se mostrar na eternidade. Era a própria luz. Jesus, a luz do mundo.
E quando Deus diz haja luz, Ele está dizendo que o meu filho coloque ordem nisso. Porque o Filho, Jesus, é o verbo de Deus. E o primeiro verbo que nós conhecemos é haja. Haja quem? Luz. Haja quem? Jesus. Sobre o caos. Jesus vem sobre o caos. Jesus vem sobre o caos da tua vida, da minha vida. Aonde já tudo tinha sido quebrado, onde tudo tinha sido derrubado. E as pessoas dizem, não é mais possível que ele volte. Não é mais possível que ele se levante. Não é mais possível que ele consiga sair dessa depressão. Não é mais possível que ele consiga parar de pensar em suicídio. Não é possível mais que ele saia dessas amarras de vício. Mas Deus olha do céu e diz, haja luz. Que o Filho venha. Que Cristo se manifeste. E você conhece pelo menos um testemunho de alguém que no meio do caos recebeu essa palavra e encontrou Jesus. E você é um desses. Nesse processo, nós entendemos que essa luz, a Trindade, coloca ordem às coisas e o processo da recriação começa. Mas ainda dentro de uma criação maior. E o versículo 4 vai dizer que viu que Deus, que a luz era boa. De fato, a luz era boa. Para você me ver hoje aqui nesse momento, você precisa desses refletores para olhar. A luz de fato é bom, é algo que vem da criação de Deus. Eu vou dar um exemplo que a gente às vezes usa. Você talvez está no seu celular e para você conseguir ter de fato a definição das coisas, das imagens, você não consegue ter uma definição de fato quando você vai tirar talvez uma selfie. Você já viu quando vai tirar uma selfie com alguém? Você está aqui tirando a selfie e tem algo que atrapalha. É que está faltando o quê? Está faltando luz nessa foto. Está faltando luz. Está faltando algo que deixa tudo mais definido. Está faltando algo que deixa tudo mais claro, que deixa tudo mais evidente. Luz. E é a mesma coisa na nossa vida, quando as coisas não estão evidentes, não estão muito claras, estão confusas, estão mal definidas, disformes, é porque está faltando luz sobre a nossa imagem. Toda confusão na sua mente, ela é totalmente destruída pela presença de Cristo em você. Ele é a luz e a imagem perfeita daquilo que Deus tem para a tua vida. A imagem perfeita que Deus tem para a tua vida não é um pastor, não é um ministro, não é uma esposa, não é nenhum esposo, não é um bom salário. A imagem perfeita é a revelação máxima de Deus, Jesus, sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Deus diz que a luz era boa, e porque a luz era boa, Ele fez separação entre a luz e as trevas. Definitivamente nós entendemos que existe uma dicotomia, existe uma divisão, luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então do versículo 1 ao versículo 5 de Gênesis, nós conhecemos o que foi o primeiro dia. Simplesmente no primeiro dia da criação, pós esse caos todo, o que nós vemos foi que simplesmente Deus se ateve a apresentar Jesus a nós. Não foi criado nenhuma ave, o homem não foi criado no primeiro dia, não foram criadas as montanhas no primeiro dia, não foram criados os peixes no primeiro dia. A única coisa que o primeiro dia traz é a luz de Deus. A luz de Deus. E o primeiro dia se acaba. Mas eu não vou aqui decorrer sobre todos os dias. Eu quero que você pule para o sexto dia. O primeiro dia, o alfa, é Jesus. O primeiro dia, a luz, é Jesus. E no sexto dia nós conhecemos a criação máxima de Deus naqueles dias. A coroa
da criação de Deus. Versículo 26 vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E eu quero que você se atente e preste muita atenção aqui. Você não foi feito à imagem de um macaco. Você não foi feito à imagem de um animal. Você não foi feito por acidente. Você foi feito à imagem de Deus. Sabe o que é isso? Você tem 2 olhos, porque Deus tem 2 olhos. Mas como assim? Exatamente, é bem simples. Deus se olhou no espelho e disse: eu vou fazer alguém à imagem, igualzinho a mim. Deus tem 2 olhos, os seus olhos são como olhos de fogo. Ele tem narinas. Ele tem boca. E da sua boca, a palavra de Deus afirma lá em Apocalipse, que da sua boca sai uma espada afiada. Deus tem coxa. Sabia que Deus tem coxa? E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está vestido de um linho finíssimo, branco. Por quê? Porque ele tem um corpo. E você foi feito à imagem de Deus. Deus é espírito, como Jesus disse em João capítulo 4. Mas quando ele se manifesta, ele sabe qual é a imagem que ele tem. E ele criou você à imagem dele. Como se Deus se olhasse no espelho e imprimisse o que está no espelho e colocasse diante dele. Aí você vai dizer: mas Felipe, você está querendo dizer que temos os mesmos poderes? Não em magnitude, mas sim em semelhança. Isso é muito poderoso, meu irmão. Sabe por quê? Porque é para ir contra o sofisma na tua mente. Aqueles pensamentos que se intrometem dentro da tua mente. Dizendo que você é um ninguém, que você é feio, que você não é amado, que você é disforme. Não, Deus não cria o caos. Deus cria algo perfeito. Você é a imagem dele. No entanto, nós também sabemos que essa imagem, ela foi deturpada. Essa imagem, ela foi caída. Essa imagem, ela foi destruída na sua magnitude diante de Deus. E nós sabemos que isso acontece por causa de quê? Do pecado. Como diz a criação, e logo depois da criação veio a queda. Você está aqui comigo? Diga amém. Ok. E eu vou aqui um pouco mais rápido para fazer você entender onde nós vamos chegar, não somente hoje, aqui nessa noite, mas nesse ano de Brasil Youth 2022. A primeira coisa que Deus se mostrou foi um Deus criador. Você também é um criador. Você também é, não na magnitude de Deus, você não consegue fazer uma árvore completa. Você tem que pegar a semente e jogar na terra, e Deus providencia. Mas eu nunca vi como o ser humano cria coisas. Eu tinha na adolescência, eu gosto muito de música. A minha formação é nessa área. Eu amo música. Gosto, vocês percebem disso. Eu gosto de música, muito. Mas eu tinha um pensamento na minha cabeça, na minha adolescência, que eu dizia assim: chegou no ápice, não tem como criar mais nada além disso. Em beleza, não tem mais nada como criar além disso. Daqui a pouco chega um outro ano e você ouve uma coisa totalmente diferente e bela. E às vezes você ouve umas porcaria que eu vou dizer também, né? E parece que não há limites para os sons.
como também parece que não há limite para as cores, para a beleza daquilo que o homem cria, porque em essência você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é criador, você também é. Não bastasse somente isso, Deus é um ser relacional. Ninguém consegue viver sozinho, a tal ponto que nós nos impressionamos quando vemos alguém que se perde numa mata, ou fica numa ilha deserta, vira até conto, vira até história, alguém que ficou 15 anos perdido numa ilha deserta, porque é algo inconcebível para nós como seres relacionais, que alguém consiga viver tão tempo sozinho. Faz sentido isso aí para você? Mas como Deus é um ser relacional? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, façamos. Eu já falei isso várias vezes para vocês, você já deve ter ouvido isso de mim várias vezes. Esse verbo, ele não está no singular, esse verbo está no plural, façamos. Houve um diálogo para nós sermos criados, ou seja, Deus é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito. E porque você foi feito em imagem e semelhança, você também é relacional. Não bastasse somente isso. No versículo 27, vemos claramente que Deus reafirma, criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E esse é o padrão de Deus, homem e mulher os criou, imagem e semelhança. No versículo 28, Deus traz propósito. Nessa relação, Deus sempre dá propósito à nossa vida. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse que nós, como seres criadores, sendo imagem e semelhança, nós poderíamos crescer, se multiplicar, avançar, ser fecundos, ser férteis, desde o nível mais físico, que é ter um filho, até o nível de dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre toda a terra, nesse poder de multiplicar, crescer, criar, se relacionar. De fato, somos a coroa da criação de Deus. E no versículo 31 ele vai dizer que tudo isso que foi feito era bom. Mas eu falei para você que essa imagem e essa semelhança foram deturpadas, deformadas no pecado. E você conhece como isso aconteceu? É só você pular mais um capítulo à frente, depois do capítulo 2, em Gênesis 3, nós vemos a queda. E aí fica para nós a pergunta diante disso, porque Deus é um Deus criador, é um Deus relacional, mas também Ele é um Deus provedor, porque Ele diz que Ele vai dar mantimento a partir da semente, das ervas do campo e dos animais da terra. Deus é criador, relacional e provedor. E tudo isso era bom, mas fica a nós a pergunta, a queda causada pelo pecado do homem deformou a imagem de Deus em nós. Chicão, pensa comigo. Deus falava, se alguém viu a face de Deus, foi Adão. Porque ele podia ver a face de Deus. Deus se relacionava com Adão e Eva como nós podemos nos relacionar aqui ao final desse culto, conversando, e é por isso mesmo, você fique e converse, conheça pessoas. Deus conhecia Adão e Eva nesse nível. Você vai dizer, mas que grandeza tem isso? Meu irmão, imagina quem criou tudo que você conhece, ter a capacidade de se relacionar face a face. Agora, o pecado fez a queda e deformou essa imagem. E agora, para finalizar, quem a gente pode novamente ser a imagem ou copiar a imagem? Eu quero que você abra comigo em Colossenses, no capítulo 1. Gosto dos capítulos 1
de cada livro da Bíblia. Colossenses, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai nos falar sobre alguém. E eu gostei muito porque nós não paramos de falar sobre esse alguém desde o começo do culto. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Ele, preste atenção, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda o quê? Criação. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Versículo 3, você lembra que eu falei de Gênesis? Haja luz. E para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Continua. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E por último, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo. Não era espiritual? Não. Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Para acabar aqui. Na criação, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E na queda, fomos deformados espiritualmente, mas também fisicamente. Como assim fisicamente? O que a palavra de Deus afirma? O salário do pecado é a... Você foi criado para ser imortal, sabia? Fisicamente você foi criado para ser imortal. É por isso que a morte tanto nos apavora, nos assusta, nos choca. Quando alguém morre, principalmente quando você vê um ente querido morrer, e nós oramos pelas famílias, porque isso é tão chocante. Nos choca porque a morte, ela não foi criada para nós. Mas o pecado deformou a criação. Com a morte veio a doença, com a morte veio a velhice, veio as dores no corpo, veio tudo que você conhece do que é ruim. A queda do homem trouxe a deformação das coisas. No entanto, eu quero que você preste atenção mesmo aqui nesse final. No entanto, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E nós temos agora, claramente, algo para copiar. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós não sabíamos para onde olhar, nós não sabíamos a quem imitar, nós não sabíamos qual era o nosso parâmetro, nós não sabíamos qual era aquilo que nos guiaria. Mas Deus decidiu se apresentar em imagem, em semelhança. Ele decidiu, como também diz João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade.
nós estávamos perdidos, deformados, sozinhos, solitários, não sabíamos o que fazer, mas a imagem do Deus invisível se apresentou a nós. Aí você vai dizer, mas eu nunca vi Jesus face a face, eu nunca vi Ele diante de mim. Então está na hora de você ver Ele, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus. E muitas vezes você vai dizer assim, mas eu nunca vi Deus. E Filipe vai dizer em João capítulo 14, no Evangelho de João capítulo 14, ele vai fazer uma pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é um clamor. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, mostra-nos o Pai. Ou seja, Filipe estava dizendo, mostra Deus para nós queremos ver Deus. E o que Jesus responde? Mas quem vê a mim, vê o Pai. Gente, isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é tão transformador, isso muda tanto a nossa perspectiva, de entender que nós fomos feitos à imagem de Deus, e fomos decaídos desse lugar de plenitude, mas novamente fomos recolocados no lugar da plenitude, através daquele que se sacrificou como exemplo, e se tornou a imagem daquilo que nós não poderíamos ver, mas agora vemos, Jesus. Ah, Felipe, mas isso eu já entendi, mas nós vamos entender ainda muito mais esse ano aqui como Ministério Jovem. Te prepara, porque nós vamos falar de Jesus do primeiro dia ao último dia. As nossas músicas serão sobre Jesus o tempo inteiro. A nossa vida será sobre Jesus o tempo inteiro. E o que nós queremos ser aqui como Ministério Jovem, como Igreja Brasa? Simplesmente discípulos de Jesus. E ponto final. Porque se formos discípulos dele, já somos tudo aquilo que fomos projetados para ser, conforme a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, e nós podemos ser conforme Ele é. Você crê nisso? Ah, mas talvez você vai dizer, mas eu ainda tenho ansiedade. Olhe para Jesus, Ele vai te dizer, em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que haveis de comer ou de vestir. Mas eu estou muito cansado. Olhe para Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, mas eu não tenho mais vontade de viver. Olhe para Jesus, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ah, mas está difícil num tempo como hoje, saber o que é de fato o que eu tenho que acreditar. São muitas vozes, são muitas pessoas querendo a minha atenção, são muitos pensamentos na minha mente, são muitas coisas que vêm para que eu olhe para elas e dê atenção a elas. Sim, é verdade, são muitas vozes que estão aí fora. Mas Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade não é um conceito, a luz não é um fenômeno, todas elas são uma pessoa. A verdade é Jesus, a luz é Jesus, a esperança é Jesus, o Mestre é Jesus, tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. E é simples, gente. Muitas vezes nós queremos uma revelação muito grande das coisas. Mas a revelação máxima e final de Deus se chama Jesus. Talvez você até vai ver aí muitas pessoas dizendo, ele tem uma nova revelação, ele viu uma coisa nova. Como eu já falei aqui para vocês um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Deus me falou que não é mais para ler a Bíblia, porque Ele vai fazer coisas comigo que está além da Bíblia, porque Ele disse que eu faria coisas maiores do que Ele fez. Daí que as pessoas usam até a Bíblia para dizer que não vão ler mais a Bíblia. Isso é possível? É.
Sabia que é possível? Na tentação, o diabo chegou e disse para Deus, disse para Jesus, está escrito, dará ordem aos seus anjos para que te livre e te guarde. O diabo usou a Bíblia. Para quê? Para fazer Jesus ser tentado. Olha que forte isso. Mas Jesus disse, assim também está escrito. Muitas pessoas pegam um versículo e a partir de um versículo criam ideias e criam ideologias e pensamentos que os fazem errar, que os fazem pecar, que os fazem cair. Ou faz às vezes de horóscopo cristão, né? O horóscopo cristão. Senhor, o que tu vai falar comigo hoje? Abre a Bíblia. Pum! Judas foi lá e se suicidou. Puxa vida, que difícil. Vai lá tu e faz o mesmo. Pô! E tem esses versículos na Bíblia. Sabia? Se você cair assim, cuidado. Não é somente um. É a plenitude que está nele, em todos. A palavra plena, completa. Assim também está escrito. Por isso, conheça Jesus. Não se afaste dessa palavra. Porque nenhuma revelação será verdadeira se ela não apontar para Jesus. Se nós aqui mesmo nos encontrarmos aqui durante todo esse ano, todos os cultos, e não apontarmos para que eu e você tenhamos uma vida de acordo com a palavra, olhando para Jesus, nós estamos perdendo tempo. Se você veio aqui simplesmente para receber uma bênção e ir embora e não ter um relacionamento de intimidade e de discipulado com Jesus, você também está buscando algo errado. Como eu falei, o próprio diabo pode usar a palavra para falar mentira, ou para fazer você pecar, como ele também fez em Gênesis capítulo 3. Não, só um pouquinho. Não é assim, viu, Eva? Não é bem assim. Não é bem como foi dito. Muda um pouquinho ali. Não, só assim, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode ir na igreja. Vai ir na igreja, mas a tua vida pode permanecer a mesma, viu? Não tem problema, Deus é amor. Deus é amor. Tu pode continuar fazendo tudo que tu fazia antes, porque Deus te ama. E lá no momento, tu bem perto da morte, bem perto onde tu vai morrer, tu só pode dizer, Senhor, me perdoa, tu vai estar no céu. Olha o que vai dizer. Olha o que diz lá em Mateus. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós ressuscitamos os mortos. Em teu nome nós fizemos os cegos ver. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Está na hora de nós conhecermos a Jesus. E não simplesmente ficar na volta do mover. Esse ano, eu quero dizer aqui para nós como Brasilf, nós vamos viver um mover do Senhor na nossa vida. Mas Ele vai apontar para Jesus. O tempo inteiro. E o tempo inteiro no amor de Jesus, mas também na sua correção, na sua vida. Olha o que Apocalipse vai dizer. Eu disciplino e corrijo todos os filhos que eu amo. Se sinta amado por Deus, sabendo que Ele é a imagem a ser copiada, a ser seguida, e que Ele é a revelação máxima do que você pode ter de Deus. Você não vai ter nada além de Deus que passe do que é conhecer a Jesus.